Começando os nossos assuntos, primeiro temos que saber o que é a indução eletrostática. E eu trouxe uma teoria de uma forma fácil para você aprender. Tá lá, ó. Quando a gente aproximar, e importante, sem tocar, não pode encostar, porque se encostou, eletrização por contato, assunto da nossa videoaula passada, que eu coloco para vocês um card aqui das nossas playlists, um card da videoaula e no final, né, nós temos aí todas elas bonitinhas organizadas, beleza? Mas vamos lá, não pode encostar. O que vai acontecer? Nós vamos ter que o nosso condutor aqui, ele vai ter uma distribuição dos seus elétrons livres. Note, nós estamos trabalhando com dois condutores, ok? São dois condutores que nós temos. Vamos escrever aqui, ó. Este carinha é o nosso condutor. Fiz um suportezinho para ele aqui, tá? Mas de toda forma estão aqui os nossos dois condutores. Porém, um está eletrizado e o outro está neutro. Vamos eletrizar negativamente o primeiro. Então, ele tem na sua superfície elétrons. Tá? Elétrons distribuídos pela sua superfície. E o nosso condutor? Ele apresenta prótons e elétrons em mesma quantidade. Vamos representar aqui os prótons de vermelho, nossos elétrons de azul. 6, 7, 8. Vamos por 8 de cada. E aí a gente tem, né, a noção de que ele é neutro. Isso aí a gente vem discutindo desde a nossa primeira aula. Agora, o que vai acontecer? Nós iremos aproximar o nosso corpo eletrizado do nosso corpo neutro. E o processo, então, consiste numa redistribuição dos elétrons livres. A gente sabe, como ele é condutor, tem aquela questão dos elétrons poderem se mover livremente em sua estrutura. Então, esses elétrons eles irão fugir, não é? Dos elétrons do meu bastão, porque eu estou aproximando um bastão negativo, que é a ideia de repulsão que a gente viu. Então, pro lado aqui da esfera, vem os negativos. 4, 5, 6, 7, 8. Agora, e os positivos? O que acontece com eles? Veja bem, não é porque é positivo que eu falo, eles são atraídos. Não, porque o positivo não pode se mover, é o próton, lembra? A ligação dentro do núcleo. Então, os prótons, eles ficam mais aqui desse lado. 5, 6, 7, 8. Ok? Mas não que eles são atraídos. O que acontece de verdade é a repulsão dos negativos. Bem, este corpo aqui agora, ele ainda está neutro. Ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, de carga positiva e de carga negativa. Mas ocorreu essa redistribuição. Esse é o processo da indução eletrostática. Quando isso acontece, dizemos que este corpo é o indutor, porque ele está eletrizado e vai induzir o outro. Então, o nosso segundo é o induzido. Ok? Então, este processo aqui é importante que vocês saibam. A indução consiste na proximidade ou na aproximação do indutor ao induzido. E este induzido ainda mantém-se neutro. Apenas uma redistribuição de suas cargas. Os elétrons livres que se movem. Gravaram? A questão é, e quando este cara não é um condutor, e sim um isolante, né, o dielétrico, o que acontece? Vamos ali então aprender um pouco. O processo que estou me referindo aqui é o processo de polarização, que é idêntico à indução. Lógico, idêntico assim, né, no fenômeno que ocorre, mas são trabalhados de formas diferentes. Como assim, Hilton? O que é essa forma diferente, né? Bem, enquanto a indução ela é feita em cima, né? Em cima não, porque não pode encostar, mas aproximando o nosso condutor de outro condutor,
o processo da polarização, aproximamos um condutor de um dielétrico. Você fala assim, ah tá, então beleza. Então sempre que eu tiver um condutor, nós então teremos um processo de indução. E no nosso isolante, dielétrico, polarização. Isso. É essa a ideia, se assim você entendeu. O que realmente assim nos mostra de diferença? Está associado ao comportamento da carga elétrica, dos elétrons dentro deste corpo. Enquanto no condutor nós tínhamos elétrons livres, e esses elétrons iriam se mover com a presença do nosso indutor, né? Se negativo, os elétrons afastam. Se este indutor tiver positivo, os elétrons se aproximam. Essa diferença que se dá no dielétrico está no seguinte: dentro dele, os átomos deles, né, a carga elétrica de maneira geral, ela se comporta como dipolos. O que é um dipolo? Simples. Ele vai ser considerado para nós um conjunto de uma carga positiva mais uma carga negativa. É assim que nós temos o dipolo. Olha o nome que bonito, né? Dois polos, polo positivo e polo negativo. E o que vai acontecer então? Uma orientação. Como eu cheguei aqui como negativo, então deste lado fica assim, ó. Vamos representar desta forma aqui o nosso dipolo. Nós vamos ter os positivos alinhados deste lado e os negativos para o outro. Que é aquela história, o negativo vai repelir o negativo e o positivo tem que se aproximar. Então fica esta orientação deste lado. Enquanto para o outro lado, o nosso dipolo fica assim, ó. Bem, como que estará o nosso dipolo agora? Então, nós temos que deste lado ficam os positivos, enquanto na extremidade estão os negativos. Ou seja, da mesma forma que acontecia com o nosso condutor. Se você olhar para esse lado, estão todas as cargas positivas e do outro lado ficam todas as negativas. Ah, mas e no meio, professor? Bem, no meio teremos isso aqui, ó. Deste lado o positivo, deste lado o positivo, deste o negativo, aqui o negativo. Veja bem, ó. Positivo, negativo. Neutraliza, né? Mesma carga, né? Vamos usar essa terminologia. Ó, positivo e negativo. Neutraliza. Positivo e negativo. Neutraliza. Só sobra carga positiva de um lado, carga negativa do outro. Ou seja, o processo é o mesmo. Aproximei o indutor, o meu induzido tem a separação em suas cargas. Quando ele é um condutor, elétrons livres se movem. Quando ele é um dielétrico, uma orientação em seus dipolos. Ficou clara a diferença dos dois processos? Uma última aplicaçãozinha aqui da ideia do que é a indução. Nós temos dois tipos de indução eletrostática. A indução parcial e a indução total. De maneira rápida, para a indução ser parcial, a carga do nosso indutor ela é maior que a carga de nosso induzido. Bem, vocês devem lembrar que o corpo eletrizado é o indutor e o corpo que eu estou apenas separando as cargas, o induzido. Então a gente acabou de ver no condutor e no dielétrico como ocorre. Tá? Então o que acontece? Eu posso ter esse corpo com muita carga e aproximar deste cara. Às vezes esse aqui, vamos pensar o seguinte, esse tem uma carga de menos 10, 20 microcoulombs. Só que aí ao induzir o nosso corpo, esse passa a ficar com 5 microcoulombs desse lado e menos 5 microcoulombs do outro. Bem, note, a carga positiva e a carga negativa, quando somadas, dá a carga nula, porque este corpo está neutro.
Só o fato da presença do indutor estar aqui é que ele faz essa separação. Então, lembrados? Então, a carga dele é muito maior que a dos outros, né, da separação das cargas. Agora, se eu quero uma indução total, então eu vou colocar o meu indutor dentro do meu induzido. Ok? Então aqui a gente tem uma esfera oca. Eu tenho um condutor dentro de uma esfera oca. Meu indutor, ele é negativo. O meu corpo induzido, ele é neutro. Coloquei ele ali dentro negativo, o que ele vai fazer? Pegar os elétrons livres do condutor da esfera oca e jogar fora ali para a sua superfície, enquanto os positivos ficam para o lado de dentro da superfície. Aí você fala, professor, mas e se for muito fino? Não tem problema. Para os elétrons que nós temos ali, os elétrons livres, vocês sabem que a distância atômica ali, o raio atômico é 10 a menos 10 metros. Isso aqui pode ser o fino que for, que para eles é um espaço muito grande, ok? Então a gente ficaria com a esfera oca do lado de fora negativo e do lado de dentro positivo. Só que, importante saber que a carga que ele vai ter é a mesma, tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro, quanto o do indutor, ok? Porque para cada elétron que eu coloco aqui, eu tenho um positivo, né, e um elétron sendo jogado fora. Então um elétron daqui tira um elétron dali, o outro elétron daqui tira de lá. Lógico que minha figura aqui está simplesmente ilustrativa, deve ter quantidades bem diferentes. Mas a ideia de vocês saberem é que o indutor e o induzido, quando dentro um do outro, gera indução total. Falou, professor, eu preciso me preocupar com isso aqui? Não, tranquilo. Esse aqui é o mais comum, né? Porque aí aqui a gente entende, pera lá, mas e se eu quiser eletrizar esse cara? Aí entra o nosso próximo assunto, que é o processo de eletrização. Chegamos então ao processo de eletrização por indução, que era a sequência que víamos desde a nossa última aula, né? Só que para poder entender como se eletriza por indução, é necessário saber o que é a indução, ok? Bem, então aqui é o seguinte, ó, coloquei para vocês os passos para eletrizar um corpo. Então na hora que você for fazer uma prova, um exercício, pense nesses passos e não errará quando cair assunto sobre esse tipo de processo de eletrização, beleza? Bem, então o nosso primeiro passo é aproximar o indutor do induzido. Depois de uns bons minutos na videoaula, você já entendeu que o nosso indutor ele está eletrizado. Vou fazer esse diferente dessa vez? Deixa eu colocar ele no positivo. Todos que a gente está fazendo, a gente está colocando, né, o nosso indutor negativo. Vamos fazer ele uma vez positivo. Positiva a eletrização agora deste corpo. Pronto. E o que vai acontecer agora, então? O nosso condutor neutro vai ter os seus elétrons livres agora sendo atraídos pelo nosso indutor. Então, aqui na frente nós temos os negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eu coloquei. Portanto, os positivos do corpo ficaram onde estavam, né? Quem migra são os negativos. Mas a gente costuma fazer essa representação. Vamos de novo. 8. 8 negativos, 8 positivos. O corpo está induzido. Beleza? Bem, ele está induzido, ainda não está eletrizado, está nas condições anteriores já explicadas. Agora, o que nós iremos fazer para começar o processo de eletrização é pegar o nosso indutor e ligá-lo à terra. Aí você me fala, professor, mas o que é a ligação terra? É nós pegarmos o nosso corpo que está neutro e fazermos uma ligação nele no planeta, na Terra. A nossa Terra, ele é um corpo capaz de fornecer elétrons quando os outros precisarem ou retirar elétrons dele. Por convenção, nós temos a Terra com um raio infinito, já que temos relação, a gente vai ver futuramente que o tamanho do condutor em relação ao seu raio, né, pode armazenar, entre aspas, né, mas ter mais carga elétrica ou menos carga elétrica. E o mais importante é que o potencial dele é nulo.
A gente ainda não viu o potencial, mas são duas informações que a gente vai levar bastante para frente. Mas isso daqui é a ligação terra. E para que ela vai servir então? Para neutralizar ou para eletrizar o nosso corpo. Como aqui a gente quer eletrizar, porque aqui não está eletrizado. Se eu pegar o indutor e tirar, esses elétrons se rearranjam junto com os positivos e ele continua neutro da maneira que estava. Eu aproximei a essa separação. Processo natural, né, do quesito indução que a gente viu. Agora, eu mantendo ele aqui o positivo, então está aqui o nosso corpo positivo. Eletrizado positivamente. O que vai acontecer? Elétrons da Terra migrarão para o nosso condutor. Elétrons começam a subir pela fiação e vão se acumulando no nosso corpo que está sendo induzido. Agora eu só vou fazer representação de negativos. Este então começa a adquirir uma carga negativa muito maior que a positiva. E a gente sabe, né, vimos lá das outras aulas, quando ele está eletrizado negativamente, a gente só representa o sinal do que ele está eletrizado. Quando está neutro, que a gente pode ou deixar sem nada ou colocar quantidades iguais, não esqueçam disso. Então, ó, agora está aqui, ó, os elétrons migraram, se depositaram. E aí você fala, professor, agora ele está eletrizado? Não. Se você afastar o indutor, os elétrons voltam. Por quê? Porque ele é um neutro. A Terra tem essa tendência de ser neutro. Então ela puxa os elétrons para ela, para voltar ao equilíbrio eletrostático que tinha. Então ainda na presença, ele fica negativo, mas ainda não está eletrizado. O que é necessário? Desfazer a ligação Terra. Mas eu tenho que continuar com o meu indutor aqui, ó. Eu não posso tirar o indutor. Aí você me pergunta, mas por que, professor? Para ele continuar ficar chamando os negativos, né? A atração que ele vai produzir. Então, ó, o corpo aqui fica todo negativo, ainda não está eletrizado, somente a nossa ligação Terra, aí, ó, ela foi rompida. A gente então desfez a ligação, rompi a ligação. E aí o que eu vou fazer? Eu vou afastar o induzido. Ele já não tem mais a possibilidade de, ao afastar, os elétrons voltarem. Por quê? Desfiz a ligação. Então quer dizer que agora o meu corpo está eletrizado negativamente. Entenderam? Tem que seguir, é uma receitinha de bolo. Faz esse processo que eu garanto que você não erre. Aproxime o indutor do induzido. Separação de cargas. Mantenha o indutor ali, faça a conexão Terra. Começa a puxar elétrons, se positivo. Se caso este cara é negativo, ele joga elétrons para a Terra. Independente. Aí ele vai ficando com cargas em excesso. Mantenha o indutor. Desfaça a ligação, que a carga em excesso está ali. Agora retire o indutor e o corpo está eletrizado. Tá aí. Esses são os passos. Aquele espaço para o seu print, não esqueça, isso sempre está presente em todos os exercícios e provas que vocês farão. Eletrização por indução. Agora vamos para duas aplicações finais para o fechamento de nossa aula. Para fecharmos a nossa aula, as duas aplicações que são clássicas em exercícios, aplicações de eletroscópio. Bem, o que é o eletroscópio? É um instrumento que nós utilizamos, um equipamento que detecta se um corpo está ou não eletrizado, ou seja, se ele tem carga elétrica ou não. Bem, lógico que esse equipamento ele não vai alterar a carga caso esse corpo esteja eletrizado, ele apenas identifica mantendo a carga do corpo indutor, né, mantida. Os dois clássicos, pêndulo eletrostático e o eletroscópio de folhas. Bem, aqui estão dois corpos. Suas esferas condutoras, porém neutras, e a função delas então é identificar se o indutor que vai chegar está eletrizado ou não. Lógico que aqui na nossa representação nós faremos ele eletrizado. Então, ó, vamos pegar aquele bastãozinho que a gente estava adotando desde o começo e vamos então aproximar do nosso corpo que será induzido, vai sofrer a indução. Lembrando, vou desta vez continuar a ideia de um corpo eletrizado positivamente.
então nós vamos aproximar dessa esfera condutora. E aí, como a gente já aprendeu, né? Ao aproximar, o que vai acontecer? Os elétrons livres do nosso condutor irão migrar aqui para frente da esfera, enquanto os positivos acabam ficando ali para trás, né? E aí entra um conceito de nossa próxima aula, que é entender a força atrativa ou repulsiva dessas cargas. A gente sabe que atrai e repele, né? Na nossa próxima aula, que eu sei que você irá acompanhar, nós então falaremos desta força. Mas vamos aqui, ó. Quando o positivo fica próximo ao negativo, ele vai atrair, né, esse negativo enquanto repele. Você fala, ó, professor, mas espera aí. Se ele atrai o negativo e repele o positivo, isso aqui fica parado? Não. Porque o negativo está muito mais próximo desse positivo, enquanto o positivo está mais distante. Quem está mais perto tem uma força maior. Então, este pêndulo aqui, vamos apagá-lo e vamos aqui representá-lo sendo, então, atraído. E aqui ele passa, então, a ficar. Está aí a nossa esferazinha que foi atraída por meio da indução. Compreendido isso? Então fique esperto que a nossa, vamos escrever aqui, atração, ela vai ocorrer com sinais opostos. Então a gente sabe que cargas de sinais opostos se atraem, mas um corpo neutro também atrai. Então, isso aqui é o importante, gurizada, de saber. Corpos neutros sofrem atração, porque o fato da indução, nós teríamos o positivo e o negativo, no nosso caso, gerando esta atração. Então, a atração vai acontecer em corpos com cargas de sinais opostos ou um corpo eletrizado induzindo um corpo neutro. Então, neutro se atrai. Bem, agora, o nosso eletroscópio de folhas é uma outra forma também de identificar que o corpo está eletrizado, né? Então vamos chegar perto dessa esfera aqui com o nosso bastão. Deixa eu fazer aqui para o lado de baixo por causa dos sinais. Então, ó, cheguei com o meu bastãozinho ali perto. Este todo positivo. Portanto, nós temos aqui uma garrafa, suportes isolantes, e aí nossa esferinha condutora com uma haste condutora, duas folhas condutoras. Então, o que acontece no corpo condutor? Pela indução, os elétrons livres se moverão.